Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batistini Talks, agora com a minha amiga Beatriz Galoni. Oba, olá Ricardo, Oi, Bea, tudo obrigado bom? por ter vindo, hein? Imagina, prazer é todo meu estar aqui com você. as- Olá para todo mundo que está aí nos assistindo. A sua agenda é tão concorrida. Ah, mas para você sempre tem um espacinho, pode deixar, sempre, eternamente. Obrigado, Bea. Igual a recíproca verdadeira. 40 anos de experiência de marketing. De marketing, 40 anos, praticamente, 40 em marketing mais 3 em ESG. Quer dizer, Não é uma vida, hein? é uma vida. Você já pensou em escrever um livro? Já escrevi alguns capítulos de livros. Escrevi sim, aquele que, como que é, uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Eu escrevi um capítulo no livro sobre liderança feminina. Vou escrever agora um outro sobre liderança também. Ai, que legal. Então, assim, tenho feito capítulos. Ainda de escrever o livro inteiro, ainda não cheguei lá, mas quem sabe? Quem sabe agora Mas que eu eu tenho um acho que pouco você mais de tempo. já tem estirpe para isso. Eu gosto de escrever. Eu estou aprendendo a escrever e descobrindo o que eu gosto. Né? Tenho feito alguns artigos para o LinkedIn e tal. O pessoal da Borja Academy, que eu faço o curso de conselho agora, eles estimulam muito que a gente faça um artigo para cada aula. O seu LinkedIn é incrível, né? Ele bomba. Eu tenho... Você se tornou influencer, né? Eu ainda não sou influencer, assim, não estou entre os top voices nem nada, e nem faço questão de ser, mas eu procuro sempre escrever alguma coisa que seja relevante para quem está ouvindo, que não seja o óbvio. Né? Então, eu quero dividir o conhecimento que eu estou recebendo, que eu estou aprendendo, etc. Então, eu gosto de dividir e que aquilo agregue para quem está lendo. Para escrever mais do que todo mundo está escrevendo, aí não adianta, né? Aí é besteira. Eu acho você uma pessoa tão doce, tão amorosa, porque você me transmite, assim, que você entende sobre o ser humano, sabe? E eu queria saber de onde que vem isso, essa sua generosidade, né? Esse carinho pelas pessoas. Eu não sei, eu acho que talvez eu nasci assim. Eu sempre gostei de pessoas e acho que muito cedo na carreira eu tive a chance de ter alguns cursos de liderança, aprender bastante sobre o ser humano, sobre as competências, sobre as qualidades, e comecei a gostar desse tema. Sim. E aí, quando eu fui me tornando líder, eu fui identificando quais eram os estilos de liderança que eu gostava e quais são os estilos que eu realmente reagia. E aí, comecei a me desenvolver e aprender. E sempre que eu pude fazer cursos de liderança. Eu fiz um curso de liderança muito legal na Lumo, que é um grupo que é muito focada em liderança, em coaching, em autodesenvolvimento do mundo antroposófico. Então, você começa a entender, né, os ciclos de vida das pessoas. E isso foi muito bacana para mim. Que legal. E eu acho que quando as pessoas estão felizes, elas de fato rendem mais. Se você respeita, as pessoas estão felizes Sim. naquilo que elas fazem. Sim. Quando elas são respeitadas, elas são ouvidas, elas podem discutir aquilo que elas concordam ou discordam sobre determinado assunto, elas são mais felizes na profissão. Sim. Elas fazem com prazer, elas trabalham com muito mais garra, com muito mais paixão e entregam muito melhor resultado do que quando elas estão fazendo aquilo por obrigação. Então, eu acho que eu senti isso na minha própria vida. Eu sempre, quando gostei me dei ao máximo quando eu estava feliz nas empresas que eu estava, e também no momento que eu não estava, pedi a conta e fui embora. E aí eu sempre tentei tratar a minha equipe com respeito, ouvindo, ajudando as pessoas a crescerem. Eu comecei muito a gostar de fazer coaching, a fazer mentoria, né? Eu não sou formada nem em coaching, nem em mentoria. Mas eu acho que, sinceramente, não é arrogância. Você não precisa disso. Uhum. Você não precisa de nenhum diploma disso. Não sei, foi na raça. É nato em você. Em ajudar, e fazer a mentoria. É incrível isso. Eu tenho uma missão hoje, principalmente agora que eu repenso um pouco o que eu quero da minha vida. Eu tenho, assim, uma missão pessoal, um propósito de agora em diante de ajudar empresas, organizações e pessoas a crescerem, a terem um resultado positivo, a terem um impacto positivo, serem mais felizes, atingirem o sucesso. Então, eu acho que assim, agora que eu
me aposentei, digamos assim, de ser executiva, de estar em grandes organizações. Mas você é uma pessoa aposentada mesmo, profissional? Aposentada, sim. Já há 10 anos eu estou aposentada pelo INSS. Já está aposentada. Já estou aposentada pelo INSS. Mas... E não estou dizendo que eu me aposentei, não vou fazer nada da vida, não vou continuar fazendo um monte de coisa. Mas, assim, eu saí do mundo executivo, sim, né? Saí das grandes organizações recentemente. E a minha ideia agora é usar tudo aquilo que eu aprendi para ajudar os outros. Né? Seja uma organização onde eu possa ser conselheira, né? Eu quero muito ser conselheira consultiva, não de administração, eu quero ser conselheira consultiva para ajudar as empresas a crescerem. E qual a diferença? A diferença é que um conselho de administração, ele delibera e ele exige e atua com um mando em cima da organização. Tá? Então, o conselho de administração ele vai olhar muito para a governança daquela empresa, vai olhar para evitar riscos, ele vai olhar para todos os aspectos, acho que são todos iguais entre um conselho de administração e um consultivo. A diferença é que o conselho de administração ele delibera e ele manda. O conselho consultivo, não, ele recomenda. Ele abre os olhos do dono. É isso que eu quero estar. Onde você abre os olhos do dono do negócio, do empreendedor, para oportunidades que ele pode não estar olhando, ou para riscos que ele pode estar sofrendo e não estar percebendo, ou como ele pode ter uma governança melhor na sua organização, mas a gente não manda ele fazer nada, a gente recomenda. Acho que essa é a grande diferença. E Bia, me conta um pouquinho das suas passagens profissionais. A gente estava falando aqui, você foi de Danone, me conta um pouquinho a sua trajetória da sua juventude até chegar agora aqui. Bom, eu comecei muito cedo. Comecei com 18 anos, eu já estava lá fazendo estágio na Danone, que acho que foi uma das empresas assim, que me formaram, deram a minha base total do marketing. Eu fiquei 5 anos lá, passei por todas as áreas, né, de negócios, todos os produtos de iogurte. Comecei no requeijão, fiz iogurtes, danoninho, tudo isso. Tive excelentes chefes que me ensinaram tudo que era marketing de verdade, a fazer um bom posicionamento, a fazer um bom briefing, a avaliar uma boa campanha. Então, assim, essa base, a formação do marketing, do que é importante... Foi na Danone. Eu tive lá, foi na Danone. De lá eu fui para a Quaker, que na época não era PepsiCo ainda, era Quaker mesmo, Quaker Oats. E na Quaker eu aprendi outra coisa, aprendi a gerir o negócio. Era um momento ainda de inflação altíssima no Brasil, aquela onde a gente tinha inflações de 30% ao mês, aquelas loucuras. E a gente tinha que fazer a gestão de preço, de custo. Então, todo mês a gente tinha que olhar o P&L do produto, resultados, etc. Então, aprendi muito sobre isso. Não era uma empresa tão marqueteira, mas me deu esse outro conhecimento. Saí de lá, fui para uma empresa que eu não gostei, que eu não vou nem citar o nome, mas que eu justamente pedi a conta e fui embora porque os valores não batiam com os meus. Fiquei uns 4 meses. Tá, então pula essa parte. Aí, não, porque também você já descobre logo. Quando os valores não batem, quando a forma de Agora eu tô curioso, quais eram os valores diferentes? Posso saber? Ou você pode comentar que a gente não vai saber mesmo? Eu acho que assim, era um trabalho... onde se esperava que as pessoas competissem entre si e criasse atrito. Atrito. Mas tem gente tem chefe que gosta disso. Que é a gestão por atrito, né? Esqueci o nome. Tem um nome disso, Daqui a pouco vem. Ficando velha, assim, às vezes as coisas fogem a palavra. Mas, sabe, assim... Atrito, não é atrito a palavra, esqueci também. Você não fazia o projeto porque você acreditava naquilo. Você era colocado como uma obrigação de concorrer com o outro. É pior que competitividade. É pior que competitividade, sabe? Uma coisa assim, sangrenta. Sangrenta... O clima era muito ruim, então as pessoas não paravam para tomar um cafezinho, não saíam para almoçar juntos, sabe? Era um contra o outro, parece que todos estavam brigando com todos. Nossa. E tal. Então era um ambiente muito desagradável. Eno todo dia, né? Então, obrigada, até logo, não valia a pena sair. Aí eu fui para Refinações de Milho Brasil, que hoje em dia depois virou Unilever, então eu fiquei na Refinações 10 anos. Nossa, a Unilever antes disso chamava esse nome? Não. Eles compraram, a Unilever comprou a Refinações. A Refinações era uma empresa do grupo Best Foods,
Foi uma empresa maravilhosa, super saudável, marqueteira, tinha Maizena, Hellmann's, Knorr, então todos esses produtos. Eu trabalhei em produtos de consumo. Você ficou um bom tempo da sua vida na área alimentícia. Na área alimentícia, a maior parte foi alimentícia. Né? Então foi ótimo. Lá eu saí de marketing e fui para vendas. Foi quando o Alberto nasceu, meu filho nasceu, eu fui para vendas, porque eu não conseguia vender, e eu não conseguia negociar com o meu par não, né? Ele era o gerente nacional de vendas, ele não era par, ele era mais alto que eu, mas eu tinha que vender as minhas ideias de marketing, de promoção, etc, para ele. É eterna briga entre eu e marketing. E eu não tinha argumentação, porque eu nunca tinha trabalhado em vendas. E aí, quando meu filho nasceu, antes dele nascer, né, eu estava grávida, eu fui lá, perguntei para esse diretor de vendas, eu falei, escuta, quando eu voltar de licença maternidade, posso entrar na área comercial e trabalhar com você? Porque se eu quero ser uma boa marqueteira, eu preciso aprender a vender, eu preciso entender o outro lado. Ele falou, sério? Você quer mesmo? Eu falei, quero. Então eu falei, fala com o teu chefe, se teu chefe deixar, eu topo. Eu fui lá, falei com o meu chefe topou. Quando eu voltei de licença maternidade, legal, eu passei para a área comercial. E aí, no dia que eu cheguei, né, de volta da licença maternidade, eu olhei para ele, cheguei na sala dele, ele falou, você tem certeza que você quer isso mesmo? Você não mudou de ideia? Eu falei, não mudei de ideia, eu quero ter essa oportunidade. Se você me der a oportunidade, eu quero. Ele falou, então tá bom, então tá aqui um avental, então você vai trabalhar na Regional São Paulo e você vai começar como promotora de vendas. Olha. Então, promotor é aquele que está com o jaleco mesmo. Nossa. E está lá abastecendo loja, fica de pé, carregando caixa, tirando do estoque, colocando na gôndola, abrindo, garantindo que o espaço aumenta, montando aquelas pilhas, né, de promocionais. Na época a gente ainda etiquetava, porque ainda não tinha código de barras nessa época. Mas enfim, fiquei lá como promotora um tempo, depois me passaram para vendedora. Fui lá vender na Zona Leste, acordava às 4, 5 da manhã para conseguir chegar, né, no horário. Lá na Zona Leste, eu moro na Zona Sul, então complicado, né, longe. Mas tudo bem, fui. Aí acho que provei que eu, né, queria mesmo, dava conta do recado. E aí me ofereceram a primeira posição como gerente Key Account. Então eu assumi como Key Account do Carrefour. Olha. Eu nem sabia o que era ser um Key Account. Fui lá perguntar para eles e falei assim, o que faz um Key Account? O que é? Né? Não sabia, não tinha ideia, né? Desculpa, eu também não sei o que é. O que é? Você é o gerente geral da conta e aquela conta é uma conta especial para aquela empresa. Então, o Carrefour, um Pão de Açúcar, eram as contas especiais. E aí você, como gerente Key Account, você é responsável por toda a negociação do Carrefour com a empresa, né? Então, com a Refinações. Então, eu participava de todas as negociações nacionais de Carrefour e toda a equipe que estava alocada nos escritórios regionais eram meus funcionários. Então, todos os promotores de vendas e os vendedores que atendiam em Recife, em Porto Alegre, estavam na minha equipe. Bastante coisa. Só que eles reportavam ao mesmo tempo para o gerente da regional. Então, eles tinham 2 chefes, eu com a visão completa do Carrefour, e um chefe na região, sei lá, responsável lá por Porto Alegre, digamos, né? Então, ele também reportava para a pessoa da regional. Então, também foi um aprendizado interessante dessa de gestão dupla, né? Garantir que o pessoal estivesse motivado. E naquela época não tinha Zoom, não tinha nada disso, né? Era no telefone ou visita presencial que a gente se falava. Principalmente presencial, né, Bia? Principalmente presencial. Então, foi muito interessante, aprendi muito. Aí peguei o Pão de Açúcar também, assumi também a conta do Pão de Açúcar. Aprendi a negociar, não sabia falar de futebol, nunca gostei de futebol. Não contava piada suja, então eu tive que me adaptar, tá certo? Você começou a contar piada suja? Não comecei a contar piada suja. Eu comecei a entrar nas negociações com as informações que eu tinha das experiências passadas. Então, por que está aumentando o preço da maionese? Não, porque o ovo aconteceu isso, aquilo, a tendência do óleo, a tendência do não sei o quê. Eu tinha essa base de conhecimento. Isso me ajudou muito a fazer uma venda consultiva e uma venda mais estruturada do que só o blá, blá, blá do vendedor. Então, foi um aprendizado maravilhoso. Fiquei 3 anos nesse processo. Aí nasceu a Fernanda, minha filha. E aí eu mudei para assumir uma joint venture, que era com a Millward Brown. Não, Millward Brown, desculpa. Bom, com a Betty Crocker, esqueci o nome da empresa. Tudo bem.
produtos Betty Crocker para misturas, sobremesas e bolos. Fiquei com o negócio, administrei o negócio, de novo comida. Administrei o negócio por alguns meses, percebi que o negócio não parava de pé, essa joint venture. E aí recomendei o fechamento dessa empresa. E aí eu também fiquei meio sem emprego, né, nesse período. Porque daí eu estava lá, estava na Refinações, mas enfim, eu tinha recomendado encerrar o projeto que eu tocava. E aí comecei a cuidar de coragem, Bia. De abacaxis, como pepinos. Assim? Você chega no... Cheguei para o dono, cheguei para o presidente da empresa do Brasil, cheguei para o meu chefe americano. Eu nunca vi isso. E falei para eles. Falei, olha, você pode fechar meu emprego que não vai funcionar? Pode fechar. Eu não falei fecha meu emprego, mas você fecha esta operação, porque esta operação não vai dar dinheiro. Era um produto, era desenvolvido em Minneapolis. A fábrica era aqui no Brasil, uma fábrica que só produzia esses produtos, e a gente concorria com segmentos que eram totalmente comoditizados. E o que o cara fez? Concordaram com a minha recomendação. Eu tinha todos os argumentos, números, etc., dos dois lados. Fecharam. Eles concordaram, encerraram a parceria. E aí eu passei um tempo que não tinha posição para mim nem em marketing, nem em vendas, não tinha vaga nesse momento para mim nessas áreas. E aí, do limão uma limonada, eu acabei ajudando alguns diretores com outros projetos, planejamento estratégico e tal. E nesse meio tempo veio a decisão de aquisição da Arisco. Então, eu participei do processo de avaliação da Arisco, junto com outras pessoas, claro, com o banco de investimento, com o diretor financeiro, eu e mais uma pessoa, e o Roberto. Sentamos na mesa lá e fizemos toda a análise mercadológica da aquisição da Arisco e recomendamos a aquisição. Aí compramos, aí eu participei da integração da Arisco ao negócio. Aí fui promovida para ser diretora da área de food service da Refinações, que incluía os produtos Arisco. Então, assumi minha primeira diretoria de um business redondinho, maravilhoso e tal, né? Foi reconhecida, bacana. Passaram alguns meses, a Unilever fez a aquisição da Refinações. Aí, de novo, ajudei na integração, porque eu já tinha feito isso, então eu fiz a integração das áreas de food service, e aí acabei assumindo, virou Unilever Food Solutions. Então, eu assumi a operação como um todo da Unilever. E aí, de repente, eu estava com uma mini organização na minha mão, que era uma organização com 200 funcionários, equipe de vendas, supply chain, um gerente financeiro, uma pessoa de RH. Então, eu tinha toda essa responsabilidade. Reportava inicialmente para o Brasil, para o presidente do Brasil, da Unilever Brasil, e para uma pessoa da América Latina. E toquei. Foram 2 anos dificílimos, aprendi muito. Tanto aspectos de liderança como distribuição, vendas e distribuição, porque tinha que distribuir no atacado, no varejo. Então, era bastante complexo. Caramba, diferente. Foi bem bacana, trouxe uma consultoria bacana para nos ajudar a implementar todo esse modelo de distribuição. Então, foi um aprendizado maravilhoso. Fiquei quase 3 anos nesse projeto. Aí, saí de lá, fui para a Tetra Pak. E aí foi uma empresa assim que eu amei trabalhar, uma empresa maravilhosa. Eles são suecos, uma empresa familiar, mas totalmente... Existe ainda, né? Existe, né? A Tetra Pak cresce barbaramente, está indo muito bem, continua indo muito bem no mundo todo. E aí fui fazer desenvolvimento de negócios, marketing, mas com uma visão mais de desenvolvimento de negócio de produtos não lácteos, né? Porque era muito focada em laticínios, em leite naquela época. Então, abrindo o mercado. Nossa, deve ter crescido mesmo, porque tem suco agora. Pois é, sucos, água de coco, atomatados e etc. E eu estava amando trabalhar lá quando passou o cavalo da Mastercard. Por que você chama de cavalo? Porque assim, você tem que andar, né? O cavalo tá passando, se você não montar naquele cavalo naquela hora, ele passa, vai embora e você perde o bonde, eu já ouvi já uma parábola sobre o cavalo. Interessante. Assim, o meu olhar, se não subir no cavalo naquela hora, o cavalo vai embora, né? Vai. E aí, apesar de eu estar muito feliz na Tetra Pak... É diferente, né? Um mercado para o outro, de Tetra para você, cartões de crédito. Pois é, e eu falei assim, dificilmente eu querendo mudar de mercado, eu teria uma chance no mercado financeiro. Mas a chance apareceu, então vamos aproveitar.
né? Agradeço ao Adriano Lima, que foi era o RH na época. Nós tínhamos já trabalhado juntos Ele tá onde agora? Ai, eu não lembro onde que ele está agora. Ele está numa empresa grande, ele está muito bem como RH numa empresa grande. E na época ele estava na Mastercard e me chamou, e aí eu falei, você tem certeza? Eu não entendo nada de cartão, eu só sei gastar cartão. Ele falou, não, mas você tem o estilo de liderança, o perfil que a gente quer, o conhecimento que a gente não quer ninguém do mercado financeiro, a gente quer alguém que foi quando eu te conheci. Conheça um outro mercado. Exatamente, foi quando a gente começou, né, a se falar e etc. E acabei ficando na Mastercard por 12 anos. Nesse meio tempo, assim, foi muito legal, porque a gente trouxe o Priceless, né, o Não Tem Preço, para o Brasil, e começamos a criar no Brasil as coisas. Você liderou umas campanhas da Mastercard que é incrível. Foram incríveis. Foi muito legal, porque a gente tinha que mostrar que a percepção, a aceitação do cartão Mastercard era tão boa quanto da Visa, que era o maior concorrente, mas a percepção era péssima, então tivemos que fazer um trabalho grande de aceitação. Foi muito legal, a gente fez uns projetos muito bacanas. E aí, praticamente montei o departamento de marketing também, né? Porque quando eu cheguei não tinha muito marketing. E não só isso, as salas também, as salas VIPs. Salas VIP. Foram ideias suas, né? Não foram minhas. Na realidade, foi do grupo do pessoal de alta renda, que trabalhava no Mastercard Black, etc., que tiveram a ideia e que trouxeram. Todos os benefícios eram da área de produtos. Na realidade, não era de marketing. A gente ajudava eles a conceituar, a conversar, a trazer as ideias. Então, o executar depois foi junto, mas não foi, a ideia realmente não foi minha, não. Foi do pessoal do Mastercard Black. Eu me lembro também que foi essa época que você venceu o câncer. Isto. E foi nessa época que eu tive um câncer seríssimo, quase achei que ia amputar minha perna. E graças a Deus não precisou, graças a Deus eu sarei, fiquei curada. Passou tantos anos já. E a Mastercard foi maravilhosa, meus chefes foram maravilhosos comigo, de entender, de respeitar meu momento. Eu lembro. Então, assim, fui muito, muito bem cuidada naquele momento. E fiquei lá, então, depois assumi, além do Brasil, assumi Chile, Argentina, Peru. Então só que chegou um momento que eu já estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, começou que não fazia mais sentido eu estar lá, né? Eu não queria ir para os Estados Unidos, mudar de país, que meus pais já estavam idosos, então eu queria ficar no Brasil. E aí começou a não ter muito mais razão de ser de eu estar ali, saí da Mastercard. E aí estava me preparando para conselho já naquela época, eu fiz o IBGC, me certifiquei pelo IBGC. E qual a importância de certificar no IBGC? Porque você, para ser um bom conselheiro, você primeiro tem que ter uma base muito grande de governança, de riscos. Então, você tem que ter um aprendizado diferente daquele aprendizado que eu tive no marketing e em grandes organizações e multinacionais. E o que significa IBGC? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, eles foram os primeiros a estruturarem um modelo de governança e construir esses treinamentos, os cursos para preparar as pessoas para serem conselheiros de administração. Hoje já temos várias outras empresas, Fundação Dom Cabral, Board Academy, a Board Academy que eu fiz agora, tem a Sampo. Hoje tem várias instituições de ensino fazendo isso. Mas o IBGC, e acho que o IBGC hoje ele gera as normas. Então, todas, por exemplo, as normas de governança e tal são seguidas por todas as outras escolas. Tá? Então, foi muito bacana. Eu estou ligado ao IBGC até hoje por causa disso. Hoje eu estou a gente tem uma comunidade de SG no IBGC, eu faço parte. Então, legal. Eu continuo bastante engajada e são muito bacanas. Mas daí surgiu uma oportunidade para eu entrar no Safra. Sim, vice-presidente da América Latina, foi? Não, eu entrei como... nem tem cargo de... Agora tem cargo de vice-presidente, na época nem tinha. Eu entrei como superintendente executiva, cuidando do marketing, para estruturar a área de marketing do banco. Principalmente comecei com a pessoa física. Depois assumi o marketing como um todo, pessoa jurídica, SafraPay, tudo isso. E a ideia ali foi trazer o banco um pouco mais próximo
do seu público, né? E mostrar que o Safra é um banco que realmente não é só para os miliardários e trilhardários. Eu tinha a sensação de que ele era um banco arrogante. Mas não é. Na realidade, ele não era um banco arrogante. Não, graças a você eu abri minha conta lá. Que bom, fico feliz. E estou com a minha conta no Safra até hoje. Olha só, que bom. E na realidade não é que o banco era arrogante, é que o banco nunca fez marketing. Então, eles não falavam, né? Eles só tinham relacionamento com as próprias pessoas, com os clientes, com o amigo do cliente, etc. Então, eu cheguei para tentar tornar e mostrar o Safra mais próximo das pessoas. Conseguiu. Então, acho que fizemos um belo trabalho, eu e minha equipe, né? Acho que sempre... Nada eu fiz sozinha, né? Tudo sempre teve equipe, eu tinha uma equipe muito boa no Safra. Depois, quando a gente juntou as duas equipes, o Baca foi um cara fundamental, porque eu não conhecia muito do mercado de pessoa jurídica, nem de Safra Pay. O Bacarini estava, assim, super conhecia esse mercado, então trabalhamos muito bem juntos. Então, foi uma experiência muito legal. E depois de 4 anos que eu estava lá, a estrutura do marketing já funcionando, tudo organizado, etc. E eu comecei a olhar e falar, gente, a gente precisa começar a falar de ESG, a gente precisa começar a falar de sustentabilidade. Esse tema é importante, né? Então, vamos começar a olhar. E aí eu tive a oportunidade de assumir a área de ESG, e aí acabei sendo promovida, aí sim eu virei diretora estatutária do banco, para implementar o ESG no banco. Então, aí comecei do zero, né? Do estudo da materialidade, de entender o que é importante para um banco, aonde a gente deveria atuar, o que os nossos principais clientes, fornecedores, parceiros, etc., consideravam importante, precisam. Então, trabalhar um pouco a cultura da organização para que todos entendessem a importância, porque acho que uma coisa importante nesse negócio de ESG é que não pode ser um departamento. Tá? Se você for um departamento, você fica isolado da organização. O ESG ele tem que estar em todos os pontos de contato, ele tem que fluir. O cara da área comercial ele tem que entender o que está acontecendo lá na ponta. Mas quando você fala departamento, seria... Mas é legal ter uma pessoa responsável por isso. Não, ter uma pessoa responsável, sim. Então, era eu como responsável, trouxe a Amália para cuidar, que ela entendia muito do mercado financeiro e de ESG, para me ajudar como superintendente da área, mais a Luciana, né, para nos ajudar a fazer os relatórios, os reportes e etc. Mas... fora isso, não adianta criar uma equipe de 20, 30, 50 pessoas. Sim. O importante é que a gente tenha um papel muito mais de influenciar e mostrar para as outras áreas a importância de incluir o pensamento no seu ponto de vista. Então, você está olhando para a área de fornecedores, de compras. Então, o que a gente tem que olhar para um fornecedor na hora que eu estou olhando? Então, quais os riscos que esse fornecedor pode ter? Ele trabalha com pessoas, né? Que tipo de funcionário ele tem? Olhar para não ter trabalho similar a escravo, né? Acontecendo naquelas empresas que são nossos fornecedores. Como é que a gente trata e paga esses fornecedores? Vamos ser justos com eles, vamos pagar no prazo correto, né? Não atrasar e não aumentar muito o prazo de pagamento. Por quê? Para não queimar e acabar, às vezes, com uma empresa que é pequena e que depende daquele fluxo de caixa. Então, você olhar para cada um desses detalhes. Aí você vai lá para a área de crédito. Será que a área de crédito está olhando para os riscos socioambientais e climáticos na hora de dar o crédito? Ou está olhando só para o financeiro? Então, comecei a me aproximar da área de risco socioambiental para a gente discutir esses assuntos, criar políticas. Você foi sensível, hein? Então, tem que... sensível. É muito sensível. E não vai mudar tudo da hora para o vinho, sabe? De uma hora para outra. Sabe? A empresa vai se adaptando e vai conhecendo, vai acreditando, vai vendo que o ESG é negócio. ESG... não é abraçar a árvore, não é a área de filantropia. O ESG é você incorporar dentro dos seus negócios boas práticas, impactos positivos, é você diminuir os riscos da sua própria organização e da organização com quem você está atuando, né? O teu cliente, o teu fornecedor, né? Você olhar para pessoas,
o respeito às pessoas, sejam elas os nossos colaboradores, seja a comunidade que está em volta. Então, se você é uma fábrica, como é que essa comunidade, né, ao redor dessa fábrica, naquela pequena cidade, está interagindo, né? Como é que eu estou impactando aquelas pessoas? Legal. Então, você olhar para a diversidade e inclusão, garantir que as pessoas tenham um tratamento justo, independente de raça, sexo, opção, o que for. Então, você começa a olhar para tudo isso. E o lado da governança, que aí, felizmente, num banco, a governança já era muito bem estruturada. Então, o meu papel foi muito mais fazer parte de um comitê de governança, discutir alguns aspectos de ética, implementar um código de ética novo, canal de denúncia, algumas coisas assim. Mas a governança em si de um banco já existia e é muito boa, o Safra é muito sério, muito... Sim. Você já adiantou uma pergunta que eu ia fazer, que seriam quais são os pontos para uma empresa olhar para o ESG? Cada setor ou cada tipo de empresa vai olhar para coisas diferentes, que é o que a gente chama, que é o primeiro passo, que é você fazer uma análise de materialidade. O que é materialidade? Materialidade é aquilo que é mais importante dentro daquele modelo de negócios. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa de bebidas, o uso correto da água e o descarte da água que lavou as garrafas ou alguma coisa tem muita importância. Então, água vai ser um aspecto que vai se olhar muito em reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, como é que vai a embalagem, se ela é plástica, ela vai ser reciclável, não vai ser reciclável. Você vai olhar para esse tipo de coisa. Você está num banco, como eu estava, o que é importante para o banco? Não é quanto eu gasto de água, nem quanto eu gasto de luz. Não é isso que vai fazer a diferença no aquecimento global. O que vai fazer diferença é para quem eu estou emprestando dinheiro, para quem o banco está emprestando dinheiro e aonde o banco está investindo. Né? O banco circula dinheiro e faz a roda girar na economia. Então, vamos olhar para estes aspectos. Né? Se você está numa loja, em lojas de roupa, por exemplo, você já vai olhar para pessoas. Então, quem são as costureiras que estão fazendo estas roupas? Elas estão com uma boa qualidade de trabalho, elas estão com um salário digno, elas estão com um tratamento adequado, ou estão botando crianças lá para trabalhar? Né? Para onde vão os retalhos, né? As sobras de tecido? Nossa, quanto detalhe, Bia. A empresa de roupa tem um problema seríssimos com os retalhos de tecido, porque o tecido não se desfaz. Então, sobra muito retalho, o que faz com aquilo tudo? Né? Olha só. Então, tem que haver um trabalho. Hoje tem até algumas empreendedoras muito ligadas à ESG que já fazem um trabalho de corte onde sobre o mínimo de sobras de tecido em tudo aquilo que elas produzem e já utilizam esse restinho para fazer outros tipos de produtos. A Sônia Hess, que você conhece bem, quando ela era presidente da Dudalina, ela fez as sacolas juntos com as artesãs. Foi incrível o trabalho que ela fez. Então, tem trabalhos que dão para ser feitos. E não existiu o ESG, hein? E não existia. Então, ela começou isso muito antes da palavra ESG virar moda. É incrível. Né? O que eu ia te perguntar também, Bia, você que tem uma experiência, não precisa dar todo o pulo do gato, que isso custa dinheiro. Mas quais são as suas dicas para uma empresa hoje? São duas perguntas. Que não pode deixar de olhar dentro da questão do marketing. O que não pode falhar no marketing. E o que não pode falhar no ESG. Vamos lá. Eu acho que o que não pode falar no marketing... Falhar no marketing é olhar para o consumidor. O cliente é o rei. E qualquer marqueteiro tem que entender a realidade deste cliente. Os tipos de consumidores que você tem, como ele vive, o que ele deseja, quais são as ambições, o que aquela categoria de produto que você está trabalhando tem a ver com ele. Então, a base é o consumidor e todo o resto vem a seguir. Então, a experiência do consumidor é fundamental. Nos dias de hoje, com redes sociais e com todo mundo falando tudo o que quer, você pode ter um produto maravilhoso, mas se a tua experiência for ruim, você mata. Acabou. Você mata o teu produto.
Então, a experiência de compra tem que ser muito bom, a experiência do pós-venda tem que ser boa, a experiência se aconteceu algum problema ou você quer fazer uma devolução, tem que ser boa. Senão você vai lá e cai matando em cima da empresa. Então, este olhar, eu acho que hoje e sempre foi, né? Acho que isso é uma das principais coisas, é olhar para o cliente. O cliente é o centro. Depois disso, você vai olhar, então, para que preço esse cara vai poder pagar, que tipo de produto eu vou ter. Mas tem que olhar, o consumidor é o centro das decisões. Sensacional. Tá? E para o ESG, eu acho que é o olhar realmente sobre este conceito de materialidade. A primeira coisa que tem que fazer, eu preciso entrar, eu preciso entender. Eu falei, a primeira coisa, vamos entender aonde a sua empresa atua, quais são os principais, a gente chama de stakeholders, mas os principais parceiros, né? Quem é o seu cliente? Quem é o seu colaborador? Quem é o seu fornecedor? O que acontece no governo? O que acontece na política? Quais são tudo que tem em volta? Então, vamos mapear tudo isso. Para quem você vende? Para quem você olha? E aí, vamos entender o que é material, o que é importante naquela relação e aonde eu tenho que atuar. E aí você vai olhar sobre... Você começa isso olhando pelos aspectos ambientais. Então, o que tem ali dentro do ambiental onde eu afeto alguma coisa? Vou ter empresas que não tem nada do ambiental. Digamos, outro dia a gente estava numa empresa na Ernst Young e conversando com o expert de ESG de lá, o Ricardo Assunção, e ele estava falando, nós somos uma empresa de pessoas. Então, o ambiental para a gente não é relevante. Para a gente, o importante são as pessoas. Sim. Nós temos, não lembro mais quantos, milhares de funcionários. Eu tenho que olhar para esses funcionários. Meu cliente são pessoas. Então, eu tenho que cuidar de pessoas. Então, para ele, o social é o fundamental. Entendi. Tá certo? Para outras, o ambiental vai ser. Então, você começar a olhar para isso. Todas, você tem que olhar a governança. A governança é fundamental, que é a gestão correta do seu negócio. Transparência, reportes corretos, ética, você tratar bem as pessoas, né? Então, enfim, não mascarar seus números, né? Então, isto é super importante que é básico para qualquer organização, né? E olhar o econômico também, certo? Até tem a Sônia Concílio fala muito do ESG, né? Você tem que ter o lado econômico para garantir que o ESG não seja um custo adicionado à sua organização. Uhum. O fato de você ter impacto positivo ou diminuir os teus impactos negativos tem que estar embutido no teu custo. Tem que estar lá e você tem que cobrar por isso. Nossa, sensacional. Tá, mas tem que estar integrado. Então, é olhar para este todo. Bia, eu vou te fazer algumas perguntas. Vamos lá. E você me fala o que você pensa sobre cada uma delas, tá? O que você aprendeu dos seus pais? Aliás, eu tive a honra de conhecer seu pai e sua mãe. Ah, é verdade. Tenho muitas saudades deles. Infelizmente, já foram. Mas acho que o papai me ensinou muito sobre ética, você sobre foi respeito. Ligado muito a ele, né? Muito, 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 muito. Sou muito parecida com ele também. E acho que é fazer certo desde o começo. Tão bonitinho. Sabe? Papai sempre falou isso. Ele, assim, faça direito, minha filha. Sim, né? Não enrola, não engana, não faça mal para o outro. Faça correto desde o primeiro dia. Então, isso eu trago muito na minha vida. Casamento. Casamento, a melhor coisa da minha vida. Casada quase 40 anos, 39, 38, acho, com Aldo. Nossa, é bodas do quê? Sei lá, bastante. Daqui a pouco chegamos no ouro, né, nos 50. Mas, assim, adoro meu marido, eu sei que ele me adora também, a gente vive muito bem juntos, adoramos viajar juntos, respeitamos, ele me respeitou a vida inteira na minha carreira, eu respeitei ele na carreira dele, estamos juntos, felizes, criamos 2 filhos maravilhosos. Alberto está com quantos anos agora? Alberto está com 28 e a Fernanda está com 25 para 26, faz agora em abril 26. Que legal.
Eu ia te perguntar, filhos? Filhos maravilhosos. Eu fui abençoada. Aliás, eu acho que eu fui abençoada em muita coisa, viu? Eu agradeço a Deus, sim, todo santo dia por tudo. E meus filhos foram maravilhosos, nunca me deram nenhum trabalho, nada. Foram bons alunos, foram bons filhos. Aprontaram, como todo filho apronta e tal, mas são muito bacanas. Agora os dois já estão com as suas profissões, com as suas carreiras, né, com suas namoradas. Maravilha. Muito bom. O que você pensa da sociedade atual? Desafiadora. A sociedade atual é muito desafiadora. Eu acho que esse mundo que a gente está de inteligência artificial, de tudo está aberto, né? As redes sociais, que já estão aí há séculos, mas continuam cada vez mais, né? Abrindo tudo aquilo que a gente faz, todas as novas tecnologias. Cara, é um mundo muito diferente. E o que me preocupa um pouco também são as crianças que hoje não aprenderam a esperar pelas coisas, né? Antigamente a gente esperava para ver o desenho, que só ia passar às 3 da tarde. Hoje a criança senta lá, muda de canal e assiste na hora. A criança brinca muito menos do que ela deveria brincar, porque ela está sempre com um celular ou com um tablet ou com alguma coisa na mão desde pequenininha, né? Ela já sabe passar o dedinho assim. Então, o que vão ser dessas crianças que não tiveram esta oportunidade de brincar, de desenvolver uma série de características, de ler livros? Então, me preocupa, né? As pessoas precisam ler para aprender, para se tornarem mais cultas, né? E as pessoas sabem de tudo muito por cima, porque lê os títulos das coisas. Você vai ser uma avó maravilhosa, viu? Vou estimular o dia quando me derem netos, que ainda não tenho, mas eu quero ser uma avó que vai curtir muito. Eu tenho certeza. Que paparica muito, mas curte muito também, ensina muito. Eu queria te perguntar, você que já viaja muito, é um dos seus hobbies, né, que eu sei, um lugar. Olha, desses últimos tempos, Fernando de Noronha, fiquei apaixonada. É um sonho de consumo ir para Fernando de Noronha. Você está indo sempre? Não, estou indo sempre não. Fui uma vez só. Fui uma vez, pela primeira vez em setembro, e não conhecia. E aquele lugar realmente é o paraíso na Terra. É maravilhoso. O povo é legal, a comida é maravilhosa e a natureza é surreal. Um desprezo que você realmente torce o nariz e fala, não gosto disso. Política. Sim, eu acho que é tudo uma safadeza, é tudo interesses muito mesquinhos por trás da política. Ninguém está preocupado com o país, ninguém está preocupado com o cidadão, ninguém está preocupado com a saúde, com a educação, que são as coisas que deveriam fazer o país, o Brasil, ir para frente. Está todo mundo preocupado com botar mais dinheiro no seu próprio bolso. Então, isso me causa muita tristeza. É verdade. O que você não faria de novo? O que eu não faria de novo? Entrar numa montanha-russa ou naqueles brinquedos. Que cai aquele elevador que tem. Sério? Nunca mais faria. O que você falaria, Bia, se você se encontrasse, né, com você agora, aos 30 anos? O que você falaria para a Bia aos 30 anos? Eu acho que para ser menos workaholic, menos trabalho e curtir mais a vida um pouco. Que legal. Eu acho que eu trabalhei demais, muitas horas por dia, me dediquei muito a todas as empresas onde eu trabalhei. Eu acho que eu podia ser mais equilibrada. Dá para ser. Bia, quer deixar alguma mensagem? Olha, a mensagem que eu tenho para você, para quem está nos ouvindo, é: façam aquilo na vida de vocês que vocês sejam felizes. A gente passa muitas horas do nosso dia trabalhando, e a gente tem que estar feliz naquilo que a gente faz. Se a gente puder, claro, nem todo mundo pode, não é a situação da grande maioria dos brasileiros, eu sei, né, que passam fome e, portanto, tem que trabalhar onde der. Mas se você tiver a oportunidade, estude, né, para
fazer aquilo que você acredita, que você gosta, e aí se dedica e faça bem feito. E faça o melhor que você puder para aquilo dar certo. E aí você vai estar sempre sendo feliz. E sempre esteja aberto a outras oportunidades, a outros caminhos, a outras coisas. Não fique tão fixo somente naquilo. É engenheiro, eu só olho para a engenharia. Não, olhe para outras coisas. Abra seu horizonte, porque às vezes tem outras coisas interessantes. Eu fui descobrir o ESG aos 55, 56 anos. Né? Então, tinha cuidado de marketing a vida inteira. Então, a gente tem que olhar para o outro lado e descobrir que às vezes tem outras coisas que a gente gosta mais do que aquilo que a gente sempre fez. Sensacional, Bia. Bia, tem Obrigada. aqui uma coleção, um presente para você, uma coleção de canecas da Le Creuset. Nossa, que é a nossa patrocinadora. demais. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigada. Agradeço muito, aliás, já estou com a xícara. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.